Meus amados irmãos, nós vamos compartilhar com você, nesse momento, a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 5. Quero convidar você a ler comigo, acompanhar na sua Bíblia aí, você que está em casa, mas participa com a gente desse culto, está em adoração, está louvando ao Senhor com a gente também. Esse texto da palavra de Deus, ele é um texto muito interessante, porque vai falar sobre o cântico, de uma mulher que ela celebra a vitória diante do Senhor, diante dos seus inimigos, e a gente vai ver por que ela celebra esta vitória, e a gente vai observar também como que ela nos ensina, através da sua história, a também vencer nossos inimigos e a superar as batalhas que nós enfrentamos. A Bíblia fala que alguns inimigos oprimiam o povo de Israel e oprimiram o povo de Israel durante 20 anos. O rei Jabim, que era um rei dos cananeus, resolveram cercar o povo de Israel e enviou o seu capitão, que era Sísera, um homem muito fiel ao rei Jabim, e eles montaram um cerco tremendo ao redor de Israel. Israel ficou completamente perdido, sofrendo, porque o cerco que eles montaram levaram o povo de Israel a sofrimento. Eles reduziram a porção de água, reduziram o espaço agrícola. Então, quer dizer, eles começaram a passar fome, começaram a ter problemas de saneamento, começaram a ter diversas situações, e durante 20 anos eles sofreram diante daquela opressão que a nação, o reino dos cananeus trouxe a Israel. Então Deus levanta uma mulher, uma profetisa chamada Débora, para libertar Israel das mãos opressivas dos seus inimigos. Mas é importante nós observarmos o fato de que uma mulher naquele tempo estava sendo chamada por Deus para liderar a nação. E é interessante porque naquele tempo não havia uma cultura de liderança feminina. O tipo de cultura do povo na época era patriarcal, ou seja, os homens lideravam, mas parece que Israel estava tão debilitado, tão desestabilizado emocionalmente, fisicamente talvez, os homens estavam tão amedrontados que Deus precisou levantar uma mulher para então encorajar aquela nação. Dentro dessa cultura, a gente vê que é algo realmente novo que está acontecendo. Não era costume à época as mulheres assumirem funções de liderança, mas parece que o medo tinha tomado o coração dos homens. E Deus está ali usando uma mulher, alguém que era de certa maneira excluída na sociedade, fragilizada, mas Deus está mostrando que Ele pode fortalecer até mesmo os mais frágeis, os menos favorecidos, os mais desamparados, para mostrar a sua mão poderosa. E a gente pode ter essa percepção aqui na ocasião, por exemplo, em que Débora chama um homem chamado Baraque para liderar o exército de Israel contra Sísera, que era o comandante ali do exército de Jabim. E Baraque, ele vai dizer assim a Débora, lá no livro de Juízes, capítulo 4, verso 8, Baraque diz assim: se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não irei. Veja só, Baraque estava morrendo de medo, e ele está pedindo para que Débora vá com ele. Então Débora diz que devido àquela covardia, devido àquela postura daquele comandante chamado Baraque, uma mulher receberia honra pela vitória de Israel. E se você ler o contexto da história, você vai ver que uma mulher chamada Jael, que nem sequer fazia parte do povo de Israel, ela era uma mulher que era esposa de um homem que era queneu, na verdade seria os mesmos que os midianitas, ela era midianita, mas era uma mulher que ela se colocou a favor do povo de Israel. E a Bíblia diz que durante a guerra,
Sísera, que era o comandante dos cananeus, né, do rei Jabim, ele foge para salvar a vida e se esconde na tenda de Jael. Naquele tempo, os queneus ou os midianitas, eles tinham uma aliança com os cananeus. Então, Sísera achou que entrando na tenda de uma quenita, né, estaria protegido. E aí Jael, então, ela recebe Sísera, esconde ele, dá a ele leite, ele pediu água, ele estava com sede, ela deu leite para ele, que era, na verdade, um alimento até nobre, né, algo que ela fez, talvez para não levantar suspeitas, mas enquanto Sísera dormia na tenda ali de Jael, Jael pega uma estaca, daquelas que prendiam a tenda, e ela pega um martelo e ela crava aquela estaca na cabeça, né, na lateral da cabeça de Sísera, e ele é morto naquele momento ali na tenda de Jael. Essa atitude foi uma atitude muito corajosa, porque os israelitas ainda não haviam dominado aquela região aonde Jael estava habitando. E por conta disso, os israelitas, eles avançaram, porque quando souberam que o comandante dos cananeus estavam morto, aquilo os encorajou e determinou então a vitória e o livramento de Israel das mãos dos cananeus. E é interessante porque nesse cântico que nós vamos ler aqui no capítulo 5 de Juízes, Débora, ela imortalizou a bravura de Jael, e a gente aprende nesse cântico aqui, inclusive, algumas lições quando nós queremos lidar com batalhas. Então quero ler para você, talvez você não entenda muito bem tudo, eu sugiro você depois a ler o texto anterior do capítulo 4, tá? Para que você possa entender o contexto dessa história do livramento de Débora, que foi uma juíza naquele tempo, quando Israel estava cercado pelos seus inimigos. A Bíblia diz assim: naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico: consagrem-se para a guerra os chefes de Israel, voluntariamente o povo se apresenta, louvem ao Senhor. Juízes capítulo 5, verso 3 agora. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, e os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, 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 e rompa em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres. E o povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon, os que levavam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. E nas divisões de Ruben houve muita inquietação, porque vocês permaneceram entre as fogueiras.
Ao ouvir o balido dos rebanhos, ela pergunta, nas divisões de Ruben, houve muita inquietação. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Asser permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram, os reis de Canaã lutaram em Taanac, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desceu o céu, lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Sísera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam, galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ela pediu água e ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão, apanhou a estaca da tenda com a mão direita e o martelo do trabalhador. Golpeou Sísera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Pela janela, olhava a mãe de Sísera. Atrás da grade ela exclamava, por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar o ruído dos seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma. Estarão achando e repartindo os despojos? Ou uma ou duas moças para cada homem? Roupas coloridas como despojo para Sísera? Roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço? Tudo isso como despojo? Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levantam na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. É interessante, né, esse cântico, porque numa primeira leitura a gente fica um pouquinho confuso com tudo o que é relatado aqui no cântico. Ela está falando de modo poético dentro da cultura do seu tempo, mas é interessante porque dá para a gente entender alguns pontos que ela coloca, que nos ajuda a pensar sobre como nós devemos proceder quando batalhas acontecerem em nossas vidas. A primeira coisa que a gente vê é que quando chega um momento em que Deus chama a Israel para estarem batalhando contra os cananeus, nós vemos que há um povo que ele estava amedrontado, há um povo que estava enfraquecido. E às vezes os sofrimentos, os problemas, parece que enfraquecem as nossas emoções. Mas aí a gente precisa olhar para o que a palavra de Deus nos diz. A primeira coisa que a gente vê está no verso 2. A gente vê Baraque e Débora chamando o povo, convocando o povo para estarem prontos para a batalha. E eles falam assim, consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente, o povo se apresenta, louvem o Senhor. E aí eu entendo que a palavra do Senhor nos diz que a gente não deve ficar inertes, né, e nem indecisos quando surge uma batalha diante de nós. Se eles quisessem mesmo ser libertos, e era a vontade daquele povo, eles precisavam se mexer sob o comando de Deus. E nós falando aqui, né, olhando o texto bíblico, a gente vê Débora falando em nome do Senhor, ela faz um chamado que deve encher o nosso coração de confiança. É interessante que o verso 9, ela vai dizer assim, meu coração está com os comandantes, ou seja, os líderes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Ou seja,
Nós vemos aqui Débora dizendo claramente que Deus estava cuidando da liderança de Israel, Deus estava protegendo, guardando, Deus conhecia o fardo físico, Deus conhecia o fardo emocional, o fardo espiritual, e Ele sabe também, hoje também, todos esses fardos pelos quais passam aqueles que militam nesse mundo para levar o testemunho do Senhor adiante. Mas é interessante que o texto bíblico também diz nesse verso que Deus também protege ou se agrada, né, ou o seu coração está com os voluntários que se juntam na causa do Senhor, que procuram ajudar seus líderes a avançar contra o reino das trevas ou contra o inimigo. Ou seja, em outras palavras aqui, trazendo para um aspecto mais pessoal, não há vitórias para quem vive na inércia em relação às coisas de Deus. Tá? Então, é o que mais ou menos Débora está mostrando aqui através do seu cântico. Não há vitórias para quem se entrega à covardia e à preguiça. Não há vitórias para quem não se entrega ao comprometimento para com o povo de Deus, quem não participa, né, das ações do povo de Deus. E é interessante, nós vemos o verso 7, que ela vai até dizer isso, que já tinham desistido os camponeses de Israel, ou seja, desapareceram, os guerreiros de Israel sumiram. Né, isso não é novidade diante de situações de batalha, diante de momentos difíceis. Há aqueles que vão estar indo adiante, mas há muitas pessoas que se acovardam. Também não há vitórias para quem não tem convicção quanto ao Deus a quem serve. Nós olhamos aqui no verso de número 8, nós vemos Débora, destaca que a derrota de Israel e toda a opressão que eles estavam sofrendo tinha relação com um coração que havia se desviado. Né, o texto vai dizer, quando eles escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. Também o texto vai dizer que também não há vitória se em meio às batalhas nós nos juntarmos àqueles que preferem se omitir. Sabe, aqueles que preferem uma postura pessimista, aqueles que se baseiam no medo ou na desconfiança. Observe que Débora chama a atenção de algumas das tribos de Israel aqui nesse texto. No verso 16 e no verso 17, a gente lê, né, Débora falando: por que vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido entre os rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. Dan, por que você se deteve junto aos navios? Azé permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. Veja, o próprio povo de Israel, algumas tribos não participaram da batalha. Eles ficaram em indecisão, eles ficaram com medo, eles ficaram em desconfiança, eles ficaram num ambiente mais confortável. E Deus estava chamando eles a entrarem na batalha. Ou seja, qualquer que deseja sair-se vitorioso nas batalhas da vida também, não pode viver uma vida na inércia ou na indecisão e precisa aprender, então, uma segunda atitude que a gente vê aqui nesse texto. Débora nos estimula a confiar que Deus lutará por nós. É interessante porque eu creio que o chamado de Deus era também uma mensagem para aquela nação de Israel, quando Deus chama Débora. Numa cultura em que as mulheres eram tratadas como pessoas de menor valor, normalmente até quando um casal, um homem procurava uma mulher para se casar, era pago um dote, né? Era como se elas fossem um objeto, né, de troca entre famílias. A Débora, ela é levantada para mostrar que a nossa confiança pode estar enganada. A obediência de Débora a Deus, a sua firmeza, a sua coragem, fizeram de Débora uma mulher respeitada e conhecida entre o povo de Israel. Ela provou que até mesmo o vaso mais frágil, como eram vistas as mulheres também, pode se tornar uma grande inspiração.
e podem alcançar, inclusive, a liderança e a vitória se se puser nas mãos de Deus. Débora, pela fé, ela vai além do natural. Ela contemplava o sobrenatural. A gente observa no verso 20, ela dizendo: desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram com Císera. Débora estava se referindo aqui aos anjos. Débora estava se referindo aqui ao exército de Deus que vem dos céus para ajudar a nação de Israel a derrotar os seus inimigos. Ela cria e ela pôde comprovar que Deus não deixaria desamparado o povo de Israel, mas enviaria seus anjos para ajudar na guerra contra os seus inimigos. E aí eu pergunto para você também, você que se sente enfraquecido, que se sente desamparado, será que Deus não está lhe dizendo para crer com a mesma fé que Débora possuía, para ver além do que os seus olhos conseguem ver, para confiar nas mãos poderosas de Deus? Porque você pode ter certeza de que nas batalhas da vida, uma terceira coisa você deve guardar no seu coração: Deus, Ele pode pôr fim a elas por meios inimagináveis. O que nós vemos, nesse texto, no verso 24 e no verso 26, é Débora exaltando uma mulher chamada Jael. A Bíblia diz que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ela estendeu a mão, apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. E ela golpeou Císera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Esse cântico aqui de exaltação a Jael que Débora faz, ela é uma prova histórica de que Deus usa meios jamais imaginados para dar vitória ao seu povo. Quando nós confiamos em Deus, temos que esperar ser surpreendidos. Porque Deus não vai seguir a nossa lógica. A primeira coisa que a gente vê é que Deus põe o inimigo em confusão e engano. Quando nós vemos esse texto, nós vemos que Císera, ele entra na tenda de Jael acreditando num engano. Porque ele acha que Jael vai defendê-lo, vai protegê-lo. E é exatamente ali que o inimigo encontra a sua morte. E Deus coloca o inimigo em confusão. Uma segunda coisa que nós vemos é que Deus coloca armas ou estratégias à nossa disposição que a gente não imagina. Jael vai usar uma estaca, que era na verdade algo semelhante àquelas coisas aqueles cravos que prendem, né, as barracas, quando você vai acampar, não é? Ela pega uma estaca de madeira, pega um martelo que era usado para prender essas estacas, e ela vai usar aquilo como arma. E ela é bem sucedida na vitória contra aquele comandante, contra aquele inimigo, porque ele dorme. Sabe, Deus coloca estratégias diante dos nossos olhos, Ele coloca armas diante dos nossos olhos para que possamos vencer o inimigo de onde a gente não imagina. E uma terceira coisa que a gente vê é que Deus nos ensina a depender do seu agir para nós termos vitória. A derrota do inimigo de Israel veio das mãos de uma mulher que sequer era parte do povo de Israel, sabe, e que teoricamente fazia parte de um povo aliançado com o povo inimigo, mas Deus então, Ele intervém, separa aquele casal para serem instrumentos em suas mãos, para ajudar ao seu povo. A vitória sobre o povo cananeu não veio de nenhum soldado de Israel.
E às vezes a gente espera que com nossas mãos nós alcancemos vitória, que com as nossas mãos nós consigamos vencer os nossos inimigos, com as nossas mãos nós consigamos encontrar soluções. Sabe, esse texto é muito claro. Ele é muito claro que quem opera em todas as coisas sempre será o Senhor. Não espere soluções lógicas quando você começa a orar. Não espere soluções lógicas quando você começa a entregar as coisas nas mãos de Deus, porque Ele vai fazer surgir de onde você menos imagina. Não será por suas mãos que a vitória virá, não será pelos seus métodos, mas simplesmente pelas mãos de Deus, porque o propósito de Deus é a sua própria glória. Ele vai revelar a sua própria grandeza a você. Mas ainda tinha mais uma coisa que você pode ter certeza, que nas batalhas da vida, todos os planos do inimigo contra os que amam a Deus serão frustrados. São frustrados. Quando nós lemos no verso 28 a 31, a gente vê que Débora, ela fala como profetisa, e ela revela como estava o coração da mãe de Sísera. A mãe de Sísera estava esperando o seu filho chegar em casa. E ela estava aguardando que o seu filho viesse vitorioso com as suas carruagens, com todos os despojos de guerra, e viesse trazendo presentes para ela também. E Débora está aqui no seu cântico ressaltando que os inimigos, eles muitas vezes acham que sairão vitoriosos da guerra contra o povo de Deus ou contra os filhos de Deus, mas Deus frustrará as suas intenções. Sabe, e é exatamente isso que Débora está demonstrando aqui. No verso 31, ela vai concluir dizendo: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, ou seja, frustrados, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Deus demonstrou provas, ou aprovação, na verdade, pelas palavras aqui proferidas por Débora. E é interessante que, ao terminar esse cântico, a conclusão, o texto fala historicamente o que aconteceu. Deus concedeu 40 anos de paz àquela nação. E isso tem uma coisa interessante. Porque o tempo que aquela nação ficou em sofrimento foram 20 anos. E agora parece que Deus dá em dobro um tempo de consolação. A consolação de Deus, ela é muito maior e traz uma rica compensação aos tempos de sofrimento que Ele às vezes permite nos passar. E se Ele nos permite sofrer por um momento, Ele nos consola e nos abençoa 2 vezes mais. Por isso os inimigos se frustram perante o servo de Deus. Porque os inimigos, eles até se iram quando veem que os servos de Deus prosperam. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos que é exatamente isso que acontecia com os judeus que perseguiam os cristãos no primeiro século. Era isso que acontecia com os romanos, que perseguiram os cristãos também, ali nos séculos 2 e 3 também. Era isso que nós vimos ao longo da história. Sempre que o povo de Deus era perseguido, o Senhor saía em sua defesa e fazia-os prosperar, e sempre trazia sobre eles tempos de consolação. E os inimigos do Senhor ficavam irados porque não conseguiam prevalecer diante deles. Assim também é o povo de Israel. Por isso os inimigos se frustram perante os servos de Deus. Como escreveu o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 4, 7 e 9, Paulo disse: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados,
ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Exatamente porque a mão do Senhor está sobre o seu povo. Em resumo, o que Débora está dizendo nesse cântico, e ela então revela ao povo de Israel, e faz questão de lembrar ao povo de Israel, é que também Paulo diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso a palavra que eu digo a você, meu amado, é não fique indeciso diante das batalhas. Não fique em estado de inércia, vivendo o tempo todo com medo, insegurança, diante das lutas que você enfrenta. Mas ponha a sua confiança totalmente em Deus. Deixe Ele conduzir todas as coisas. Se lembre que Ele pode trazer solução de situações inimagináveis. E mais do que isso, Deus, Ele deixa muito claro que nenhum inimigo, o texto bíblico diz isso, nenhum inimigo pode prevalecer diante de alguém que ama a Deus, porque Deus frustra todos os seus planos. Então o que eu digo para você é que nas batalhas, seja contra situações de enfermidade, seja contra pessoas que estão sendo usadas, para trazerem angústias ao seu coração, seja diante das adversidades que surgem para provar o seu coração, coloque em prática esse conhecimento que Débora traz para todos nós. Sabe, avance, tendo a palavra de Deus como seu embasamento. Confie que Deus Ele vai estar lutando a sua luta com você. Tenha certeza de que Ele fará surgir soluções de lugares inimagináveis. E pode ter certeza de que Ele frustra os planos de qualquer que se oponha, que se levante contra aqueles que amam a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero convidar você a orar e deixar Deus cuidar do seu coração. Senhor meu Deus, nós sabemos que muitas vezes batalhas se levantam diante de nós. Mas aqui está, meu Deus, um texto, um relato bíblico que nos faz lembrar, através de uma mulher, através de uma serva tua, que, ó meu Deus, surpreendeu a todos em sua época, porque simplesmente confiou no Senhor. Não apenas surpreendeu, mas comandou um exército à vitória. E não apenas prevaleceu, mas pôs em fuga todos os inimigos. E viu a tua glória, e viu os teus livramentos, e encorajou todo aquele povo, Senhor meu Deus, a colocar em seus corações na sua presença. Ó Senhor meu Deus, que nós possamos aprender com Débora, que nas batalhas da nossa vida, nós temos, ó Deus, um Deus que está ao nosso lado, nos ajudando em cada situação. Te agradeço, meu Deus, por esta inspiração, meu Deus, primeiramente ao meu coração, mas também, meu Deus, que fala ao coração daqueles que nos ouvem nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa tocar em suas vidas e nós realmente possamos deixar que o Senhor venha reinar, ó Deus, em nosso viver. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.